Olá, boa tarde. Eu espero estar em direto agora. Sim, estou. Deixa-me só colocar isso aqui. Vá lá. Ok, cá vamos nós. Desculpa lá o tempo de demora porque eu estive a tentar entrar e estava a dar falha técnica, por isso é que eu só agora que eu consegui entrar agora para fazer a live. Eu já vou com uns 15 minutos de atraso. As minhas mais sinceras desculpas. Ok, para muitos, a maior parte das pessoas já me conhece, eu sou o Helder Luís, sou preparador físico, um, trabalho como diretor técnico e, além disso, tirei um curso de massoterapia, depois tirei especialização em massoterapia clínica, que é uma vertente que, lá no Instituto de Medicina Tradicional, eles chamam como uma pós-graduação só em patologias. Trabalho com sintomas, aí dou o diagnóstico da patologia, faço a profilaxia, faço a reabilitação toda do paciente. Faço reabilitação cardiovascular avançada, pós-operatório, fase ambulatória, pós-operatório. Além do mais, tenho formação em nutrição desportiva, preparo atletas para a competição na área de fitness. E então, eu quero só saber se as pessoas já estão em direto. Alguém que me diga ok, que para eu saber se realmente estou em direto ou não. Boa noite. Pode-me confirmar se eu estou em direto? Ok, ok. Tá bom, ok. É só para saber. Ok. Então, vamos ao que interessa. Já fiz uma breve apresentação minha, tem muito mais para falar depois. Eu já volto a falar sobre mim, ok? Estou aqui para promover a saúde. A Afroidentidade é uma página que criou esse canal, do qual eu vou ser o apresentador sempre. Hoje vai ser só para apresentar o programa e realmente aquilo que eu faço. E vocês vão ter uma surpresa aqui no programa. E a ideia é realmente promover o bem-estar, tanto físico como psíquico, tanto físico como mental. A ideia é realmente que as pessoas tenham um conceito certo de como comer e realmente como cuidar do corpo, para ter uma mente sã e um corpo sã. Falo em relação, daqui vamos a debruçar padrões de beleza, porque é muito vasto e muito subjetivo, não é? Para que não haja sempre, para as pessoas não se sintam sempre julgadas pela sociedade, e vamos criar ferramentas para o qual nós vamos fazer com que as pessoas não se sintam tão oprimidas pela sociedade e sigam o seu padrão de beleza, que lhes vai ajudar a ter uma paz de espírito e uma mente sã. Isso é fundamental. Tudo que seja sobre reabilitação, as pessoas realmente se quiserem saber sobre patologias, problemas que têm, querem... Esse canal é mesmo para nós. Vamos criar ferramentas do qual vamos promover o bem-estar de todos. Esse é o fundamento desse canal. Eu tenho desenvolvido imensos trabalhos com atletas meus, tanto na área da competição como na área da reabilitação, para promover o bem-estar e a saúde. E não só. Uma das pessoas para mim do qual eu tenho tido um trabalho incansável, eu tenho com todos, mas em especial com esse ser que realmente tem algumas patologias, inclusive artrose, tem já sente alguns encurtamentos a nível tendinoso, que eu tenho que trabalhar muito mobilizações com resistência, tenho que aquecer um bocado mais o tendão para se tornar mais elástico, para ter mais mobilidade.
e estamos a ter um trabalho muito bom, estamos a ter respostas muito boas. O problema é que às vezes eu estou um bocado distante e é só quando eu consigo me deslocar ou quando eu consigo levar a pessoa lá para cima para poder continuar esse trabalho, que para mim é fabuloso. Tanto esse como outro qualquer. Eu estou aqui para dar a mão ao próximo, para promover sempre o bem-estar e a saúde do próximo. E essa pessoa é a minha mãe, do qual temos tido um trabalho incansável, que ela realmente está. Saudações à Afro-Identidade e Márcia, que é a minha mãe, do qual ela aqui já vou chamar, que ela hoje é a minha testemunha, do qual vai falar realmente de todo o processo, das coisas como são, e claro, também vai ter que falar do filho, não é? Eu dei-me só um segundo que eu vou chamar a minha mãe. Mãe! Desculpem, voltei, é só um minuto que ela já aí vem para continuarmos a falar sobre esse assunto. Ok. Cá vamos. Não, pode vir. Ok, sente-se aqui, mãe. Ok. Essa é a matriarca, é a minha mãe. Cristina Lima, ela vai apresentar-se e eu quero que a mãe apresente-se. Se quiser falar de mim, depois fala todo o processo que nós temos feito até agora, o progresso que a mãe tem tido, mas agora a mãe tem a palavra. Ok. Pode começar, mãe. Oi, casaco? Ok. Está bem, pode sentar. Sim? E então, mãe? O nome? O meu nome é Cristina? Cristina Lima. Sim. Sou a mãe do Helder Pontes. É meu filho. Tenho muito orgulho nele, pelo trabalho que ele tem feito. Estou bastante satisfeita. Ele tem-me apoiado muito na minha recuperação. Graças a Deus estou muito mais aliviada do que antes. E agradeço a Deus que lhe dê muita vida e saúde para ele continuar a conseguir o seu objetivo. Muito obrigada. Ok, a minha mãe falou um bocado e agora eu quero que a mãe fale um bocado em relação ao processo. Sei que vou explicar aqui, porque eu tenho que às vezes, nós temos de ser muito, temos de trabalhar muitas das vezes como psicólogo, porque temos que estudar o paciente, que há alturas em que ele tem mais dificuldade em aceitar o estado em que se encontra, e então nós temos de saber dar a volta. Há pessoas que temos de ser, às vezes, mais rígidos, prontos, eu ia dizer a segunda parte, com eles, não é por mal, é porque eles precisam de um estímulo, não é? Para poderem reagir, porque a ideia de Deus é mesmo essa, olha, deixem-me estar aqui que eu aqui estou bem. Não, não está. Mentira. E a minha mãe é a prova disso, que às vezes ela olha para mim de lado, agora vou brincar um bocado com a situação, quando eu realmente digo não, mãe, ainda não acabou as séries, ela olha para mim de lado assim,
um bocado com cara de má, eu digo assim, oh mãe, fica tão sexy assim. Ok, continua. E ela ri-se e continua. Ahm, ahm, Obrigado, Rima, é verdade, é super mãe. E eu tenho arranjado, além da reabilitação que eu faço com ela, uma das coisas que eu faço é promover com que ela, um dia, quando estiver sozinha e tiver alguma dificuldade, não tenha que precisar de ninguém. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz, a maior parte das pessoas já viram. Esse é só um dos vídeos, é um dos planos de exercícios que a minha mãe tem. Que ela tem que deitar-se no chão e tem que conseguir levantar-se. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer primeiro é fortalecer ombros, o membro superior dela e o membro inferior. Trabalho um bocado o core dela antes dela fazer esse exercício. Porquê? Eu digo sempre à minha mãe, imagina a mãe está a andar no meio da rua, lá para as 10 ou 11 horas da noite a vir para casa. Se realmente tem um problema, escorrega cá, e ela não vai esperar até de manhã que a venha levantar, mas sim que ela consiga promover o equilíbrio dela, consiga levantar e voltar para casa. E todos os exercícios que eu faço, não só com ela, mas com um pessoal com certas incapacidades ou uma certa idade, é sempre promover o bem-estar e não só que ele se sinta confortável no cotidiano. E uma das coisas que eu faço é criar exercícios que vão de encontro a todas as tarefas laborais que fazem em casa, situações que têm para levantar a cama e tudo mais. Eu crio porquê? Porque eu digo sempre que eu tenho que pôr sempre treinos que requerem força, porque é importante que eles vão precisar para movimentarem-se, para baixar, levantar, suspender algo, e eles têm que estar autónomos. Eu tento sempre que eles fiquem o máximo autónomo possível. Há pessoas que não conseguem a 100%, mas vamos a 80%, 70%, 85%, o que for, mas o que realmente cientificamente for possível, nós fazemos. E eu nunca deixo eles baixarem a guarda. Muitas das vezes eu quando exijo de um paciente meu, nem é por mal, exijo porque sei perfeitamente que ele é capaz, logo aí eu não vou dar tréguas e vou fazer com que ele realmente consiga superar. Aquilo são como se fossem obstáculos. E quando ele olhar para trás, digo, poxa, já passei até aqui. Eu tenho um episódio da minha mãe muito engraçado. Ela está aqui, eu posso contar, não há problema, que trabalhávamos na Marquesa, muitas das vezes eu trabalhava com ela a fazer mobilizações com resistência, depois eu punha as caneleiras com pesos. Às tantas ela estava com 3 kg e mobilizava bem a perna para cima e para baixo. Quando eu tirei ela, parecia que a perna era como se fosse uma pena. E de repente ela começou a deitar umas lágrimas e disse-me, olha Helder, eu nunca pensei que conseguisse voltar a ter esses movimentos. E vocês não sabem a alegria que isso me deu. Porque, para mim, o trabalho que eu desenvolvo é como eu chamo give and take. É dar e receber. Porque realmente quando eu estou a tratar de alguém, eu estou a receber algo em troca. Porque é extremamente satisfatório. Porque faço as coisas com gosto e muito amor. Se nós não empenhamos o máximo de nós em cada cliente, em cada reabilitação que nós fizemos, nós estamos aqui a fazer nada. Ou fazemos ou não fazemos. Nem toda a gente tem aptidão para isso, mas já que há aqueles que têm, desfrutem, explorem o máximo, porque essa área é fantástica. E principalmente estamos a trabalhar com vidas, estamos a cuidar de vidas. E temos é que conseguir prolongar mais isso. Eu não sei se a mãe tem mais alguma coisa a dizer sobre isto. Sim, e há alturas em que ela diz assim, eu digo, a mãe tem que fazer isso agora. Ela diz, não, filho, eu não consigo. Eu disse, não, mãe, vai ter que conseguir. Olha, eu vou-me embora, vem já quando vier quero as coisas feitas. Não, claro, vou espreitar, nunca deixo. O não dela, ela diz não, mas está a fazer as coisas. Quando eu por ela já está feito. Isso é ótimo. Mas por isso é que eu trabalho muito a mente dos meus pacientes. Porque eu tive também um paciente que eu tive a fazer a reabilitação física a ele. Tinha tido 4 tromboses e havia alturas que ele me dizia, oh, Sr. Helder, deixa-me ir para aquele caixote de madeira. Senão não vai. Se for para ali é para pôr 2 rodas ou 4 rodas e brincar com ele. O resto não vai. Porque era muito negativo. E o homem só tinha 62 anos. E então tinha que trabalhar muito a mente dele. Eu falava muito porque ele era comandante da Maria. E então nós ficávamos ali momentos a falar sobre as histórias
da vida dele, as situações que ele passou na guerra, como foram as coisas. Eu falo um bocado de mim, volto e meia. Olha, dá só 5 minutos para voltar à reabilitação. Fizemos as coisas, voltámos outra vez a falar. Isso porquê? Porque eu tenho que manter mais ou menos a mente dele abstraída. E o que é que acontece com essa situação toda? Deu-me vantagem, porque quando em 3 semanas, e ele tinha tido 4 tromboses, eu pus ele a subir até o 3º andar, fazíamos os exercícios todos, eu fazia caminhadas com ele, sempre para tirar o batimento cardíaco, ele tinha arritmia cardíaca, e quando ele entrou no consultório da médica dele, ela nem estava acreditada, disse, não é impossível, como é que ele já está assim? Mas sim, é possível sim, desde que as pessoas queiram, percebes? Nem realmente ter sido criada essa página, que é o poder que nos move. Muitas das vezes as pessoas não sabem o poder que têm dentro delas. E é sempre muito bom haver alguém que consiga estimular isso nelas. E quando as pessoas começam a descobrir realmente quem são e do que são capazes, uau, nem vão querer parar mais. E está aqui. Eu só tenho que agradecer muito à minha mãe por eu estar cá e ser quem sou. E foi uma das coisas também que me deu muito orgulho, foi, além de eu abraçar esse meu trabalho com 10 ou 15 ou 20 braços, é ter alguém, principalmente como a minha mãe, que eu faço tudo por ela. Então, para poder trabalhar. Eu adoro desafios. E às vezes, quanto mais complicado é o caso, mais me chama a atenção. Eu costumo dizer, é como se estivessem a dar mel ao urso. E temos aqui a prova viva, que é a minha mãe, não é? A responsável por tudo. Por isso, ela já fez muito por mim, agora é a minha vez. Não é? Tem que ser. E eu disse que se a minha mãe não ganhar o céu, mais mãe nenhuma ganha. E é assim. Essa semana vai ser só mesmo para a apresentação daqui do canal, Afro-Identidade, do qual realmente, se vocês tiverem perguntas para fazer, quem quiser entrar e participar está completamente à vontade. Durante esse mês vai ser quinzenal, mas vamos trabalhar realmente se as coisas começarem a ter muita aderência e sucesso, para que possamos fazer que seja semanal. No mínimo. No mínimo não, tem que ser mesmo semanal, todas as quartas-feiras, às 19 horas, cá estarei para esclarecer dúvidas, não é? E ajudar-vos a criar soluções para a vossa vida. Das pessoas que estão a assistir, eu não sei, eu desafio alguém para entrar e querer falar comigo. Como é que ela se sente? É normal, a primeira live dela, é normal que ela se sinta assim. Ok, vou esperar um bocado, a ver se me dizem mais qualquer coisa. Mas até lá vou falar mais sobre mim, até que me façam perguntas. Eu sempre estive muito ligado ao desporto, sempre gostei muito de desporto. Desde fazer mini trampolim, lançamentos árduos, bolas medicinais. Eu fazia meia maratona, era velocista. E o que é que aconteceu? Eu sempre tive, desde muito cedo, a paixão pelo desporto. Joguei a bola, fui médio esquerdo. E sempre gostei de ensinar o próximo. Quando havia qualquer situação, as pessoas tivessem dificuldade, eu estava logo lá para ajudar. E daí realmente eu começar a ingressar nessa área, começar a tirar cursos, tirar formações e a cada vez aprofundar mais, não é? Para ter uma abordagem muito maior sobre todos os temas de que eu falo e de que realmente que eu trabalho. E uma das coisas que eu tenho muito gosto em cada vez aprender mais, eu costumo dizer, até morrer estamos em aprendizagem constante. Só um momento. Ok. Até morrer estamos em aprendizagem constante, porque é normal que, se assim não for, não é? Porque as coisas evoluem tão rápido, se nós não acompanhamos, esquece. É complicado. Deixa-me ver se tem aqui alguém que realmente... Dizer alguma coisa? Sim. Com licença, desculpa.
Ora, aqui está. Aqui tem. A Márcia pôs os alimentos como arroz, aveia, milho, batata, abóbora, a mandioca e pão são importantes fontes de energia e por acaso são. Fala hidratos e por isso devem ser os principais ingredientes nas refeições dos séniores. É uma pergunta. É um bocado subjetivo, Márcia. Por um lado, sim, para quem tiver carências e realmente tiver. Depende dos objetivos de cada um. Imagina que a pessoa, um sénior, quer continuar a ter uma vida muito ativa, continua a treinar e, por exemplo, tem uma quinta, quer continuar a trabalhar na quinta. Ok, ele precisa de hidratos, sim senhor, ele precisa de força. Para realmente ele tem que ter um gasto calórico igual ao que vai ingerir, no mínimo. Logo aí, essas são grandes fontes, sim senhora, de energia. E as pessoas precisam e têm que repor. Mas há pessoas que não precisam tanto. Por exemplo, imagina que alguém que faça jejum intermitente, que tenha um peso um bocado acima da média, se tiver que utilizar os hidratos, é logo de manhã, quando tem que usar logo na primeira refeição, depois do resto do dia, a outra refeição já não usa. Ou mesmo há pessoas que realmente passam bem sem os hidratos, mas eu acho que volta e meia eles têm que fazer, tem sempre um bocado no high carb, porque faz sempre falta, porque as pessoas precisam de que seja produzida energia. Ok, podemos ir buscar energia aos hidratos, como podemos ir buscar as gorduras, né? Como as gorduras boas, o peixe, tem os ovos, alianosos, que vocês chamam os frutos secos, o abacate. Por isso, há várias fontes, não é? Mas o que nós mais usamos, sim senhora, são os hidratos. E para mim, por um lado, é fundamental para quem realmente quer continuar a ter uma vida ativa. Isso sim, Márcia. Recomendação do exercício para a prevenção da continência. Mas se quiseres ausentar, pode depois qualquer coisa deixar-me. Pode ausentar-se depois falo comigo. Um dos exercícios que nós fazemos para promover é o fortalecimento do core e mobilização da asa ilíaca para que realmente possamos fazer o estiramento do ilíaco pessoa e sínfise pubis, porque realmente para que não haja uma grande compressão nela. Logo aí a pessoa começa a ter uma maior predisposição para conseguir combater. Isso é como é que eu vou dizer? Isso é incontornável. Incontinência é incontinência. Não há como. Mas prevenir, nós podemos ir remediando para que realmente não seja tão abundante na nossa vida. Isso podemos fazer. E criando exercícios que dá para remediar isto. Mas isso já é fisiológico, isso já nós vamos ter que passar por isso. Quem tiver que passar, passa. O que podemos fazer, isso também tem a ver com a idade, não é? O que podemos fazer é exatamente isso. São exercícios que ajudem nesse sentido. E o facto de beberem muita água também ajuda. Por um lado, podemos fazer... Isso é um processo que eu tinha que explicar à parte. É um protocolo da água. Quanto mais água bebe, nós mais temos... o corpo tira. Mas então aí depois há a fase em que realmente nós vemos que não temos... não sentimos tanto isso. Porque realmente houve ali um equilíbrio entre o pôr e tirar a água. Então o organismo vai estabilizando, de tempo em tempo dá para fazer isso, mas depende da quantidade de água, depende de pessoa para pessoa, mas sim senhora, dá perfeitamente, não dá para, não retardarmos isso, o prevenimos remediamos isso, para que não seja tão abundante e tão presente na vida da pessoa que tiver a incontinência. Isso sim, é possível.
Recomendação de exercício físico e mental para sénior. Sim, senhor. Exercício físico é o que eu falei há bocado. Realmente eu depende de pessoa para pessoa. Muitas das vezes eu pego e eles têm que fazer um warm-up, que é um aquecimento, que passa por um bocado por um alongamento. Tanto penso no princípio como penso no alongamento no final. Depois fazemos a caminhada é muito bom e ajuda. Trabalhamos muito equilíbrio, trabalhamos exercícios estáticos, porque realmente mantém a mente dele mais, além de manter a mente ocupada, desperta-lhes para realmente terem muito mais reflexos. Isso ajuda muito o sénior. E então, outra das coisas que eu faço é crio desafios. E semana a semana, muitas das vezes eu brinco e digo assim, olha, para a semana vocês vão criar o tipo de treino que querem. Tragam. Quero ver do que é que vocês são capazes. Isso é muito bom para eles, porque eles sentem-se estimulados, sentem-se importantes, porque realmente estão a criar algo que vai promover o bem-estar e a saúde deles. Um utente depressivo, como diz aqui, só um momento. Tem mais dificuldade em recuperação física? Sim. Tem, entre aspas. Depende da patologia que tiver. Porquê? Porque é o que eu digo. Vou dar um exemplo. Quando eu faço reabilitação cardiovascular, uma das coisas que eu foco muito, que é importante, é garantir o retorno à vida cotidiana e laboral. Isso passa por quê? Isso passa por sentar com eles e entrar na mente deles. E eles têm que perceber realmente que o mundo não acabou, que é possível ainda voltarem a ter o que tinham, mas têm que trabalhar para isto. Porquê? Porque muitos dos casos vêm com antecedentes para tabagismo, antecedentes de alcoolismo, e eles temos de ter muito cuidado da forma como vamos reabilitá-lo para não haver reincidência. E às vezes eu brinco, eles dizem assim, então, mas quando morrer vou deitado. E há brincadeiras que eles dizem, pois, então, mas agora uma coisa, agora vou estar a fazer isso, quando tiver que eu vou. E eu, às vezes eu pergunto assim a eles, olha, pronto, vamos fazer o seguinte, respondam-me lá o seguinte, quando sente-se aflito, ou se está com o princípio de uma trombose, o que é que faz? Qual é o número que liga? Para quem é que liga? É para o 112. E eu digo, porquê que liga? Então, o número está ali, é emergência, não é? O que é que acha de pôr o telemóvel para o lado e deixar aquilo dar um piripaque e não estar cá mais? Sorel disse, não são coisas que te digam, senão não são. Então, também não, o que você disse também não são coisas que te digam. Nós estamos aqui para promover o seu bem-estar e a sua reabilitação. Eu não digo que não, sim, não é fácil, mas é possível. Daí realmente você ter ligado precisava de ajuda. E nós estamos aqui para ajudar. E depois vou falando com eles, eles têm que contar a história da vida deles e vamos nos compreendendo um ao outro. Isso ajuda muito. E muitas das vezes eu tenho que lubriá-los com conversas impertinentes enquanto isso eles já estão a fazer exercício e as coisas vão. E só explico no fim. Sim, daí está. A mente comanda tudo. E nós temos de saber trabalhar isso, não esquece. Exercícios para eles. Muitas das vezes nós temos mãos e pernas. Temos as bolas, pressão. Temos exercícios que eu mando fazer para estiramento, alongamentos de antebraços. Tenho que trabalhar muitos flexores de antebraços, flexores e extensores do antebraço, porque aqui é que vai comandar o pulso e vem a mão dele. Outra das coisas, temos que fazer mobilizações com resistência, os alongamentos, para fazer mais reforço a nível tendões, ligamento e articulações, porque realmente ele ao fazer isso já consegue ter mais mobilidade. Daí depois começamos a trabalhar a fase da força. Os agachamentos, fazemos umas longes, depois andar um bocado, quando ele puder realmente trabalhar em cadências, que é a 6 a 8 tempo, que é para ir, quanto mais resistência o músculo tiver, mais força vai adquirir no fim. Isso é muito bom. Mas
recomendações, a recomendação, a água do mar alivia as dores. Sim, há muita gente que faz, utiliza a água do mar como reabilitação porque tem a ver com as propriedades que tem e não só. É muito mais pesado, então há uma compressão que acaba por nos ajudar a nível neurológico. Nós usamos isso, mas isso não funciona com todos, mas com a maior parte das pessoas funciona. Por isso é que há muita gente que vai buscar água do mar e uma das coisas que faz é aquece, está mais ou menos morna e utiliza. Porquê? Porque já o calor é um relaxante muscular. Ou então as pessoas utilizam mesmo a água utilizando ela fria, aquecem um bocado e voltam a pôr. Utilizar ela quente. Porquê? O frio é anti-inflamatório e o quente é um relaxante muscular. Então, com as propriedades da água do mar, a pessoa vai sentindo um alívio. Por isso é que às vezes eles já têm medicamentos que têm essas propriedades para ajudar. Não só isso, como também se conseguirem juntar mente e cânfora, seria ótimo para a reabilitação e ajuda-me muito. Deixa eu ver. Prontos, aqui estão a falar do leite recomendado para séniores. E é assim, para mim eu não vejo dificuldade nenhuma dos séniores tomar leite. A minha mãe continua a tomar leite. E a médica dela aconselhou, ela é diabética e ela toma leite. Ok, é meio gordo só, mas a minha mãe também tem os seus cuidados. O leite não faz mal em idade alguma, como as pessoas dizem, porque quando somos mais velhos já não podemos tomar o leite porque tem lactose, mas há leite sem lactose, porque realmente é só numa fase de crescimento. Não. Às vezes eu brinco e digo, se vocês forem ao Sudão, a atividade mais frequente deles é o pasto, são as vacas. E tu vês séniores com 80 e tal, 90 e tal anos a beberem leite. E estão ali rijos, que nem uma pedra. Sim, o leite é das maiores fontes de iodo. E o iodo é fundamental para a nossa saúde. Daí, realmente, eu de dizer, as pessoas não têm que deixar de beber leite. É a quantidade que bebem. E há aqueles mitos em torno do leite, porque o leite faz mal, para pesticida e tudo mais. Não, há sim, senhora, esse problema, mas as pessoas têm que explicar o porquê. Porque realmente eles têm que pôr pesticidas para matar os bichos, para as vacas terem um pasto em condições. Mas eles têm que dar um tempo para o pesticida sair de lá. E estamos a falar em 6 meses, 8 no mínimo. O que acontece é que às vezes essas indústrias não têm, como querem produzir e querem ganhar dinheiro, não dão esse espaço, não dão esse tempo. Então metem as vacas a pastar e alimentar-se desse pasto. E o que é que acontece? Muitos deles ainda têm resíduos de herbicidas, do qual realmente depois vêm para o leite. Isso faz mal, sim. É isso que tem que ser explicado ao utente, que eles não sabem. E como as pessoas não sabem, então falam. É haver entrelinhas e eles saberem ler as entrelinhas. Isso é fundamental. Mas ok, estou à procura de mais perguntas. Estão aqui. Deixa eu ver se mais alguém fez perguntas. Ok, fazer alongamento e massagens musculares alivia as dores muito, muito. Eu, quando trato da profilaxia é todo o processo de tratamento de um paciente, da patologia que ele tiver, a lesão, seja o que for. E uma das coisas que eu ponho, e tenho que ver também, tenho que ver como é que está a pele dele, se tem edema ou não, se tiver inchaço, tudo mais, para aliviar os inchaços, tirar líquidos.
eu meto DLM, que é a drenagem linfática manual. E não só, as massagens são fundamentais para o alívio da dor, porquê? Porque além do mais, temos vários tipos de massagens. Eu tenho um método que eu trabalho que chama-se o Sirex. Sirex é um método que é por fricções profundas. A ideia do Sirex é, tu tens que causar uma inflamação por cima da própria inflamação. Ao vendo uma inflamação por cima da própria inflamação, vai haver mais irrigação sanguínea. Havendo mais irrigação e fluxo sanguíneo, há um alívio da dor. O que se passa aqui é que esse processo é doloroso, porque são fricções profundas, de alta pressão, e muitas das vezes, no local, imagina que tenho aqui no deltoide anterior uma lesão. Eu fricciono, ao mesmo tempo que a pessoa vai fazendo movimentos e mobilizações. Claro que a pessoa vai sentir uma dor terrível, mas depois, no fim, quando eu tiro a mão, a pessoa há um alívio. Sim, mas não quer dizer que esteja já a 100%. Depois temos que tratar para o processo anti-inflamatório. Tem o gelo, tem os bálsamos, e tem o repouso, e depois tem a reabilitação do mesmo, do tendão. Sim, as massagens ajudam, sim senhora. Ajudam imenso. E os alongamentos. Ora, aqui está. Cálcio efervescente. Não seria melhor que o leite para reparar a falta de cálcio na parte óssea? Sim. Existe um desgaste ósseo que precisa de um suplemento. Sim, é aconselhável. Ponto. Dependendo dos sítios, exato. O cálcio ajuda muito. Efervescente. Ou isso, ou há quem tem, exato, tem pastilhas, tem comprimidos. Há várias formas de realmente nós ingerirmos o cálcio. Porquê é que vocês falam nisso? Porque realmente, se formos buscar as pastilhas efervescentes, se calhar tem uma concentração muito maior do que se calhar um copo de leite ou dois. Daí realmente utilizarem isso. Porque senão tinha de estar a tomar muito leite para isso. O facto de dizerem, opá, bebe leite que é bom para os ossos, para o cálcio, por ter cálcio e tudo mais, sim, é como se fosse uma prevenção, não é porque agora tenho uma lesão aqui vou ter que beber leite, não. Já há um processo medicamentoso muito bom para isso. E ora aí está, e a Márcia fala muito bem que é o cálcio, isso é fundamental. Mas depois de uma certa idade, não é só quando temos lesões, então, vamos tomando de vez em quando o cálcio. E agora aqui uma coisa que ela diz que desgaste ósseo, exatamente. O que é que nós fazemos? É criar mais massa muscular, porque a massa muscular é que dá a sustentação óssea. Ter exercícios para isso, se realmente, quando a pessoa faz mobilizações, não cria atritos interiores. Porque os atritos interiores vai dar dor. Nós podemos fazer realmente os movimentos sim, sem criar atritos que vão causar dor ao paciente. Se for assim, não vale a pena. Temos que ir com massagens, certas mobilizações com resistência, sempre a promover o alívio da dor do paciente. Isso é fundamental. Sim, faz sentido o que disseste, Márcia. Sim, o leite chega já ao conhecimento, ok, mas depende do processo do leite. Por isso tem que ter vários tipos de leite e ok, tu vais ali e vês quando tu vais ler realmente, eles têm um rótulo, tu tens que ver realmente a quantidade que tem de cálcio, de sódio, daí há leite melhores que outros, por isso há leites mais caros que outros. Sim, isso tem a ver com a forma como o produtor mete no mercado. Se ele quer realmente agarrar o cliente, para mim tem que ter um produto de qualidade, mas há muita gente que vai pôr mais barato por causa da dificuldade económica que tem, não é? Mas sim senhor, um bom leite rico em cálcio e sódio é fundamental. Mas nem todo leite é bom nesse sentido e nem toda a gente tem dinheiro para isso. Ótimo.
Leite mito? Não, leite não é um mito. Depende do que queres dizer com isso. Ahm, o leite não é um mito. Às vezes os mitos são criados para realmente vendermos outro tipo de produtos. Gelatina, gelatina e derivado, ok? É derivado do osso da vaca. Recomendas? É assim. ah, Depende. Houve uma altura que realmente eu recomendava muita gelatina, porque realmente é bom e as pessoas gostam, porque realmente deixa as pessoas saciadas e não tem aquela situação. Depende de gelatina para gelatina. Na área de fitness eles usam muita gelatina porque deixa saciado e não tem que pôr outro tipo de nutrientes quanto a uma dieta extrema e não tem que estar a, a estragar a dieta. Mas houve uma polémica muito grande por causa das vacas loucas. Foi então que as pessoas começaram a ter muito medo em relação a tomar a gelatina, a comer a gelatina. Mas há muita gente que ainda adere a isso e não tem, e não tem qualquer tipo de problemas. Ok, houve no passado, mas agora já não. E numa fase de dieta, eu aconselho porque ajuda muito, a gelatina ajuda. Porque há vários tipos de gelatinas, não só essa que a Márcia está a referir-se. Alimentação sénior durante o dia. Como é diabetes? Explica-te, Márcia. Pessoas que não têm diabetes. É assim. É uma alimentação normal, com os seus cuidados, desde que tenha uma peça de fruta, desde que realmente não ingeram muitos hidratos, tenham uma fonte proteica muito boa, a carne, o peixe, que usem leguminosos. Realmente são refeições equilibradas. Hum, Se a pessoa conseguir fazer isso, é ótimo. Um utente com e sem diabetes. O utente com diabetes tem que ter mais cuidado em relação ao como, porque não sei se tu sabes, há vários tipos de diabetes e depende de quantas vezes ele toma insulina por dia, ou uma ou duas, isso depende. Então o que é que acontece? Logo ele tem que evitar muitos açúcares. Mas nem todo diabetes tem que se tirar o leite, nem todo diabetes tem que deixar de comer doces, depende da quantidade que ele come e em que grau é que está a diabetes. Mas tem que ter sempre cuidados, não é? Porque é uma doença gravíssima, e inclusive causa cegueira, então, e tem que ser sempre seguida, não é? Se tiver a tomar a insulina é uma coisa, se não tiver é outra. Mas mesmo assim os cuidados são fundamentais. Ele não pode passar daquele padrão que lhe é receitado pelo médico. Isso eles não podem brincar. Agora, se não tem diabetes, ok, o que eu aconselho é o que eu digo. As pessoas precisarem, olha, eu como assim, como assado, sinto um bocado de inchaço, tem retenção, temos que ir buscar nutrientes que não deem retenção, que não deem inchaço, volta e meia tomar um chá, tomar chás durante o dia, que ajudam. Ora bem, ele tem essa dificuldade, mas se ele consegue ingerir algo, ah, não, mas se a ingestão dele for muito pouca, ele tem que ter muito cuidado. Porquê? Porque realmente, ok, tudo bem, se ele não está a alimentar o músculo, então como é que ele quer realmente que tenha força e o músculo tenha uma certa densidade? Isso, sim, senhora, pode atrofiar um bocado. O que ele pode fazer é acomatar isso com alguns exercícios, não de muita, não de grande intensidade, porque o que acontece é, ao ter exercício de grande intensidade, vai precisar de ter um gasto calórico maior. Se ele não está a ingeri-las, não vale a pena. Por isso tem que ter alguém ao lado dele que saiba orientá-lo nesse sentido. Isso é fundamental.
há um utente com retenção pode estar interligado com problemas de rins. Não muito, depende. Agora vou falar em relação ao problema de rins. O que acontece, ele pode sentir-se um bocado, se calhar vai sentir na zona lombar e não só, na cintura pélvica toda dele. Não quer dizer que seja só a retenção, porque a retenção, nós vemos a retenção de líquidos quando fazemos, realmente vai subcutânea, mas isso passa para a parte interna mesmo, entre os órgãos. Daí realmente é que ele vai sentir, se calhar, um bocado de dilatação derivado ao problema que ele tem no rins. Não está propriamente associado com isso. Sim, problemas renais causam pouca mobilidade, porque realmente quando as pessoas têm este tipo de problema, o que é que acontece? É tal situação que falámos há bocado, quando fizeste a pergunta, que o que é que passa? Passa realmente por aqui, por essa zona do líquido, pessoa, síntese público, zona do abdômen. O que acontece? Como tu tens uma tensão lá, tens tendência a ter pouca mobilidade. Ter pouca mobilidade porque tu tens tendência a fazer pouca mobilidade por causa de dor. Logo aí, então, vais reduzindo a mobilidade que tens. Porque é como se estivesse a criar um mecanismo de defesa, a tua zona de conforto. Não quer dizer que seja o mais correto, mas é o que a tua mente transmite aos teus órgãos e ele assim vai agir. Opa, vamos contrair aqui, temos de salvaguardar isso, que ele não pode fazer muita mobilidade, porque aqui causa dor. É isso que acontece muitas das vezes. Mas sim, mas tudo isso são coisas que dá para ser contornada e dá perfeitamente para reabilitar, não é? Não a 100%, mas promover um bocado mais a saúde, a qualidade de vida do utente. Doentes com Alzheimer, está aqui. Dementia, ok, tudo bem, como tu dizes, Márcio. O morcefone, o que é que acontece aqui? Causa sérias infecções urinárias. A causa sérias infecções urinárias. Causas, o que é que acontece? Porque o nosso cérebro comanda tudo. Qualquer pessoa que tem Alzheimer, nós temos que ter muito cuidado com ele em relação às respostas que os receptores são mandados. Tem a ver com os simpáticos e parasimpáticos e os analíticos. Quando realmente ele começa a ter disfunções a nível cerebrais, porque ou esquece das coisas ou mesmo às vezes a mobilizar começa a acontecer, acontece muito isso. Tudo isso é neurológico, porque acontece é que consegue causar disfunções na parte urinária da pessoa e dá infecções. Porquê? Porque realmente como há disfunções ou uma atrofia neurológica, as mensagens não são todas transmitidas para todos os sensores e canais que nós temos a nível do nosso corpo e órgão. Então, logo aí, se tu tens um comportamento desses, como é que tu vais saber, ok, tudo bem, ok, tenho que beber muita água, tenho que fazer isso, para não criar infecções urinárias. Não, e tens de ter noção que também tens uma certa idade e as coisas vão se agravando. Daí realmente muitos dos idosos terem infecções urinárias. E acaba por ser muito complicado para eles acomatar isso. Ou tens alguém que te ajuda nesse sentido e está sempre lá, mas muitas das vezes não é fácil, porque depois já não há muito a fazer aí. E ele tem as infecções, onde a única coisa que fazemos é realmente controlar a medicação, controlar a água que bebe, que é para ajudar. Há muitas das vezes diz-se para beber muita água, que ajuda, não é? Para libertar através das toxinas, mas ele não se livra disto. Tem a disfunção, nessa idade é complicado. Porque só tem Alzheimer alguém que já tem uma certa idade, né?
Não quer dizer que tem que ser 80 aos 80, pode ser aos 60, pode ser aos 75, depende de pessoa para pessoa. Sim, e Márcia, hum, eu por acaso, há uns tempos, acabei por não fazer, queria ir a uma. Eu, se pudesse, eu em parcerias, né? Abri uma clínica para a reabilitação de idosos e principalmente uma ala em condições para pessoal com Alzheimer. Eu falei, eu tenho um amigo meu dos Açores que ele pôs-me em contato com uma senhora, falámos só uma vez por telefone, tanto que eu fiquei depois de ir à Alemanha, acabei por não ir para visitá-la, porque ela tem lá duas clínicas que ela trabalha não só com luzes, cores e animais para o pessoal com Alzheimer. E essas terapias lá funcionam, nas clínicas dela, funcionam muito bem. Com animais como? A pessoa quando é chamada ao gabinete e é feita uma abordagem profunda, dá-se pergunta se as pessoas têm paixão por animais. É óbvio, as pessoas tendo, mandam as pessoas escolherem um animal de estimação deles, que sejam domésticos. Não é? A pessoa fazer isso, nós vamos de encontro a isso e arranjamos o animal para ele cuidar. Ele tem que ter a responsabilidade de dar de comer, limpar o espaço do animal, passar tempo com o animal, passear com o animal. Então ele vai tendo tarefas ao longo do dia que lhe vão mantendo a mente ocupada e isso tem ajudado imenso a pessoal a fazer esse tipo de recuperação e reabilitação, não é? Por acaso, é uma das coisas que eu gostava de criar aqui. Isso é uma das coisas. Outras das coisas era poder ter equipas a trabalhar, porque eu sei perfeitamente que tem havido sempre houve muitos problemas em relação aos idosos que estão cá abandonados, não é? Ok, uma vez ou outra as pessoas vão vendo, mas não é com muita regularidade, não é? Criar equipas, não é? Criar uma associação da qual realmente fosse comparticipada pelo governo e criar para aí 8 ou 10 equipas pelo país fora, 2, 3 vezes por semana, fazemos visita ao idoso, sentarmos, damos livros, se for preciso levarmos a passear um bocado, irmos fazer as compras, isso seria fundamental. E claro, por aí também passava por a prática de exercício físico para quem fosse capaz de, uma questão de reabilitá-los, não é? Isso é um dos meus objetivos, ainda não, não vai estar esquecido e um dia que eu tenho a oportunidade eu gostava de fazer isso, mesmo. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Uau, a Márcia está muito calada. Oh, a Rima quer fazer uma pergunta, ok. Mas, enquanto vocês, se calhar, o que é que eu vou comer para jantar? Ok. A minha mãe já sabe, eu tinha avisado a minha mãe que vinha para baixo. Logo aí, eu já tenho peito de frango preparado, não é? Do qual agora eu iniciei a dieta, mas tentado assim a furar, porque achei que, ok, tudo bem, vou dar tempo ao tempo, mas ok, começo hoje à noite e amanhã tenho que pegar a fundo. Hoje, o que vou comer para o jantar é, eu vou continuar a pôr hidratos
as minhas refeições à noite, porque realmente quero fazer uma fase de volume, fazer um bulk clean. Então, já tenho preparado para mim 250 gramas de peito de frango, 250 gramas de arroz. Eu utilizo o arroz basmati, não tanto o integral, ou arroz fragmentado. E vou pôr um bocado de leguminosos. Aí. Se me der fome, vou... se me der fome, no final, para saciar, ok, faço umas claras, não é? E como frutos secos, 30 gramas para aí. E a minha mãe tem ali o iogurte grego e vai ser algo que eu vou comer antes de ir para a cama. Prontos. Ok, Vitor, não acompanhaste, mas já que entraste, ok, podes participar e estás completamente à vontade. Márcia, quer saber exercícios para utentes paliativos? Ok, paliativos, ok, então vou explicar tipo de exercícios. Muitas das vezes o que eu ponho a fazer é, se houver, dependendo depois do grau, eu ponho a fazer trabalhos de sustentabilidade a nível corporal, faço trabalho de equilíbrio. Se tiver o Bozu, trabalhar com eles, fazer mobilizações para que realmente possamos testar a parte vertiginosa deles, com movimentos com cadência, para conseguirem trabalhar muito mais a contração neuromuscular e movimentos de expansão de amplitudes assistido com exercícios respiratórios. Eu gosto muito de fazer isso porque acaba por oxigenar muito mais o cérebro e então aí eles conseguem ter esse tipo de terapia que lhes vai ajudar depois. Só um segundo, ok, Vitor, se eu sou fisiculturista, então vou explicar assim. Já me preparei para provas, agora nesse momento estou meio parado, mas quero ver se faço uma fase de volume com um pouco mais limpa, para eventualmente um dia mais tarde, tendo tempo para me preparar a sério, quando houver provas mais próximas, se eu achar que tenho tempo suficiente, porque agora ando sempre de um lado para o outro, vou aderir a isso e vou competir. Sim, quero voltar. Sim, sou fisiculturista. Quero voltar outra vez a preparar, ir às competições, às feiras internacionais de fitness e isso tudo mais, como eu sempre fui. Além disso, também já fiz competições na área do halterofilismo, Strongest Man. Em 2016 eu bati o recorde ibérico do levantamento do carro. O meu carro tinha meia tonelada, em 31 segundos levantei o carro 15 vezes. Era no minuto e 10 a ver o máximo de repetições. Eu fui a pessoa que fiz mais tempo e era das pessoas que menos pesava na prova. Tinha para aí 93, 98, 99 quilos. E então, porque que eles me convidam? Porque eu, na minha categoria, é difícil apanhar uma pessoa tão forte na minha categoria a nível nacional cá. Porque enquanto eles estavam a levar 1 minuto e 10 para fazer 8, 10, 12 arranques, eu em 31 segundos levantei 15 vezes e só parei por lesionar-me porque rasguei as mãos. Então tive que parar a prova, não consegui competir mais. Ligaram, ok, tudo bem, mas trabalho com muita força. Minha área de conforto de agachamento era 300 kg para 8 a 10 repetições no mínimo. Prensa faço 900 kg na prensa, mas vou sempre usando mais eu estou mais ligado ao culturismo, não tanto à prova de força, embora tenha muita força. Helder, para além de fisiculturismo, tens mais qualificações? Sim, na área do Strongest Man, como estava a dizer.
Agora convidaram-me, se eu tiver tempo, vou-me preparar para fazer o Campeonato Nacional de Peso Morto, porque eu tenho muita força a fazer arremesso do chão. Eu era velocista e fazia a minha maratona, como eu expliquei também ao princípio, e eu fui médio esquerdo, joguei muita bola, quando estava em Alvas, no Elvense, tanto que por lá já tinha passado um jogador negro que era o Basaúl, então ficou a minha alcunha lá, eu era o Basaúl na altura. Tinha provas de atletismo que eram 15 km ao subir até o centro da cidade. Ganhei duas dessas provas, duas vezes consecutivas essas provas. E os gajos achavam impressionante. Eu era velocista de 60, 80, 100 metros e fazia 400 metros de estafeta. Eles achavam impressionante como é que eu conseguia ser um velocista e fazia meia maratonas, que não é fácil. Deixa eu ver, engordaste. Claro que sim, engordaste. Agora tens que me dizer a causa disso. De certeza, sedentarismo e alimentação, certo? Não é, Vitor? Já que engordaste 10 quilos esta quarentena. Na primeira quarentena, a maior parte dos atletas com que eu treinava, comecei a dar treinos online, eles viram mais resultados na quarentena do que quando estavam comigo no ginásio. Porque eu era muito mais exigente com eles, não é? E aumentava o RPM, muitas das vezes, e diminuía o tempo de descanso. E um dos métodos que eu optei por ter na quarentena é treinos intervalados. Treinos intervalados porquê? Porque os treinos intervalados é quando ajuda-te a ganhar muito mais massa muscular e a queimar muito mais gordura. Mas é normal que eu já sabia, eu ia dando os treinos, consoante eu ia criando níveis para poder dar os treinos, porque nem toda a gente aguenta. E muitas das vezes, por exemplo, eu dava 7 treinos por dia. 3 deles eu fazia. Uma das coisas que eu dizia aos grupos que eu estava a dar os treinos é: olha, não, vocês não vão fazer descansar, não vão estragar o treino, pois não? Não, então temos que cumprir tempos. Havia treinos que descanso era só 15 segundos, havia treinos que era só 20 segundos. E dentro disso, nesses 15, 20 segundos, tinha que saber recuperar o fogo para executar o exercício seguinte. É fundamental isto. Mas ajudou-os imenso. Havia sempre um feedback em relação às refeições que estavam a fazer e tiveram muitos resultados. Era uma das coisas que, se calhar, devias ter feito, não é, Vitor? Mas agora, não é? Diz-me que tipo de dúvidas gostarias de esclarecer. E Márcia, sim, eu joguei ping-pong, joguei ténis. Eu era muito curioso para praticar desporto. Fiz natação, mas por pouco tempo, não é? Desde lançamentos de dardos, bolas medicinais, lançamento do peso, quando estava em Elvas eu pratiquei. Eu gostava de experimentar os desportos todos, então fui desenvolvendo várias aptidões nesse campo. Mas o que mais me fascinou, fiz capoeira durante muito tempo, fiz full contacto, fiz kick, mas depois estagnei só na parte da musculação e culturismo. E ia ficando cada vez com menos tempo por causa dos estudos, por causa de realmente dar as aulas, e então eram coisas que me ocupavam muito tempo, então comecei só a ingressar nesse tipo de exercícios. Estou a tentar criar um método meu muito composto em relação a aulas, mas tenho que ter tempo. Quando tiver o meu tempo eu vou tratar disso, que é algo muito bom e inovador, que realmente quero juntar 3 em 1. Eu não posso adiantar muita coisa para já. Depois, na altura, eu vou fazê-lo, e também queria criar uma peça realmente que a pessoa vestisse, pudesse fazer praticamente quase todo tipo de exercícios, tanto para perca de peso, fortalecimento neuromuscular, para reabilitação. Aquilo vai servir para muita coisa. Mas é algo que ainda está no papel, estou à espera de reunir com certas pessoas, estamos a falar em investidores, realmente ver. Eu sei que seria muito bom mesmo, mas também eu preciso do olhar do próximo, que ele veja e diga assim: realmente, ok, Helder, isso tem potencial, isso tem pernas para andar,
Então vamos lá fazer isso. Coisas que eu quero fazer também é saber potencializar mais os atletas, porque eu tenho algumas máquinas que eu rascunhei que eu gostava de fazer. É normal que eu vou ter que ter espaço suficiente, falar com soldadores, gastar muito material para experimentar a máquina de uma forma, de outra, ter um engenheiro ergonómico ao pé, não é? Mas eu que vou realmente preparar a produção do material de forma a trabalhar o músculo que eu quero, é normal depois com a aprovação dele as coisas vêm para o mercado, mas há muita coisa aí para sair, mas eu sei que não é fácil, não é? É preciso, sem omeletes, sem ovos não fazemos omeletes, não é? Pá, criei, desenhei as minhas roupas, esse é um casaco feito por mim, que é 3 em 1, porque sai as mangas e sai o capuz. Tudo personalizado, né? Com a minha marca, Alice Fit. Tenho sweats, tenho t-shirts, tenho calções, tenho muita coisa já aí, que eu tenho no mercado. Ok, tenho que voltar a pagar os domínios do site para voltar a pôr o produto todo lá, que é para vocês verem, não é? Mas eu tenho mais novidades, mas requer tempo, porque estou à espera de um material específico para trabalhar com ele e criar mais 3 ou 4 peças muito engraçadas. Se conseguir, vão sair para o mercado. E vocês vão gostar. Os meus casacos são casacos que demoraram 9 meses a 1 ano a ser confeccionado porque tem muitos pormenores e estava a dar muita dor de cabeça, mas ok, encareceu um bocado a peça. Primeiro que vinham estampados, agora vêm bordados, não é? Claro, a peça fica muito mais bonita, mas é um casaco que é extremamente confortável. Eu que vou procurar o material todo, vou a Braga, vou a Guimarães, vou a Santo Tirso, vou a todo lado, vou a Famalicão, vou às fábricas de confecção, eu vejo o material. Esse casaco é 330 gramagem para o ponto americano e tem o ponto italiano também. Eu vou ver material que não faça com que as roupas criem borbotos, e tanto é que as minhas roupas, eu tenho casacos já há mais de 3 anos e tal, 4, e farto de usá-los e lavar e não têm borbotos. Eu procuro, sim senhora, as peças são um bocadinho caras, mas o material é muito bom, eu prefiro assim. Eu quando criei essa marca, não criei a marca para vender, mas sim para divulgar o meu trabalho. Tem aqui mais perguntas, desculpa. Márcia, estafeta de RPM. RPM é muito bom. Queres saber o que é RPM? O RPM é o ritmo que tu tens. Por exemplo, imagina que estamos a fazer o agachamento. Aumentar o RPM. Aumentas o RPM na passadeira. Aumentando os números, não é? Passas para sexta muito mais rápido. Isso é que são os RPMs. É a velocidade com que tu trabalhas. Sim, comecei a trabalhar. Sedentarismo, exatamente. No caso de sedentarismo, as academias de boxe, fazias boxe. O ginásio fechou e engordei, pois, mas podias ter feito o trabalho de casa, não é? Tiravas um tempo que passavas na academia, podias perfeitamente fazê-lo em casa, não é? Não é a mesma coisa, toda a gente diz, não é? Mas não é a mesma coisa, mas o que acontece aqui é que consegues atingir patamares que te deixam numa zona de conforto, não é? Ok. Agora, deixa eu ver. Ok. Qual é o atleta mais disciplinado? Homem ou mulher? Isso é um bocado subjetivo. Prontos. Eu tenho mulheres muito focadas, mas vou dizer uma coisa. Eu, a nível de disciplina, há uns tempos para cá, a Marta depois a Sandra, foram pessoas muito focadas e atingiram os objetivos na perfeição, na íntegra.
mas quando é para competir, muitas das vezes, que me dava às vezes mais problemas, eram as mulheres quando elas que queriam competir com as outras. Elas iam ver muitas fotos das outras. Eu dizia, pá, olha, eu não vejo, não vou buscar a foto das outras para preparar-te. Eu queria um modelo único para ti. E depois, mas, ok, estou com dificuldade, não consigo perder, ok. As mulheres às vezes têm muito isso quando é numa fase de competição. Fora isso, ah, tem mulheres que aderem muito bem às dietas e aos treinos, com homens também. Mas eu acho que torna-se um bocadinho mais fácil trabalhar com os homens porque já sabem aquilo e seguem. Embora há muitos que foram dietas e outras coisas mais. Mas não no total, porque eu também tenho mulheres que eu tenho que louvar porque quando eu digo aquilo não saem dali. São focadas e, e trabalham muito bem. Agora, dizer, pronto, se apanhar 5 atletas, né? 5 atletas homens, digamos que eu apanho 4 homens disciplinados, 3 mulheres disciplinadas. Embora que agora os números estão a aumentar, cada vez elas estão a ser muito mais disciplinadas, o que é bom. E então é um bocado subjetivo dizer isso porque depende de pessoa para pessoa. Mas na competição eu apanho os homens mais determinados que certas mulheres. Agora é que elas cada vez estão a aparecer mulheres muito mais determinadas. Mas houve alturas que era complicado. Porque iam ver o padrão da outra. Não tem que ver ninguém. Tem que focar nelas e ponto. Isso acontecia muito, não é? Depois, claro, a autoestima. Nós tínhamos de estar sempre a estar a elevar, senão era complicado. É possível participar na live para fazer algumas perguntas? Sim, é. Fiquei no segundo campeonato em França, no ping-pong. Adoro esporte. Ótimo. Isso é bom. Além de ser um exercício físico, exercita muito a mente. Sim, senhora. Parabéns. Ok. Só um momento. Então faz assim. Pede tu para entrares que eu aceito. Só um segundo que eu volto já. Que horas são? Que horas são? Ah, não, só para seguir. Então, Vitor. Está convidado. Olá, Então, tudo bem? está tudo bem, obrigado. E o senhor, como está? Como é que eu devo lhe tratar? Coach, fisiculturista, senhor? Como quiseres. Certo, um jovem, eu queria perguntar mesmo sobre o Queria Instagram. beber, desculpa só um momento. A Márcia queria beber, depois você que participou. Ok, podes falar. Sim. Certo, certo. Queria mesmo pedir o Instagram para acompanhar ali os treinos, mas um jovem enviou uma mensagem no Priv com o Instagram do senhor, estou lá seguindo para acompanhar ali os treinos. Bem, eu engordei 10 quilogramas, acho que é notável. É, é notável. Engordei 10 quilogramas Pandemia. nessa quarentena, nesta pandemia. Até eu gostaria de fazer alguns exercícios em casa, mas acredito que, assim como muita gente, também entrou em depressão, problema
levou aquilo, a pandemia, aquela frustração toda, infelizmente as coisas ficaram do jeito que estão. Assim eu estou aqui sentado no trabalho, já que trabalho de casa, Exato. e não há muito tempo para fazer alguns exercícios físicos. A minha pergunta há uma possibilidade de alguém como eu, por exemplo, que se movimenta pouco, talvez saímos uma vez por semana só para fazer alguma compra. Há uma dieta específica, sei lá, alguma dieta low carb, alguma dieta apenas hiperproteica, para diminuição de peso? Haverá. Prontos. Só queres é perder peso, certo? Sim, o objetivo atualmente é perder peso. Eu costumo dizer assim, ok, tudo bem, mas eu gosto de saber realmente o que é. Uma das coisas que eu funciono quando tenho que dar conselhos desses, ok, tudo bem, não é só falar da dieta, falamos de antecedentes a nível nutricional. Eu gosto de Certo, saber sempre o que é que comias, o que é que comes agora, para compreender o porquê tu estás assim. Eu relaciono-me mais ou menos isso como se fosse uma. ah, ah, a história. A noção da certo. história é estudar o passado para compreender o presente, para perspectivar o futuro. Bem, suponhamos que eu acho que estamos numa consulta, então o histórico clínico é muito importante. Sim, Afinal de porque contas, está a assim, ser grátis, por que não? sim, há pessoas que podem dizer assim, olha, olha, para baixar, quanto é que tu pesas, para baixar faz isso, 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 não. Tem que saber quanto é que tu pesas, realmente. O bom era realmente tu explicar realmente como é que o peso que tu tens, se realmente utilizas alguma medida para avaliação, para saber a gordura visceral, idade metabólica, essas coisas todas. Certo. Ah, É, Boa noite, boa noite. por- Sim, que seria fundamental, fulcral para nós trabalharmos, não é, em relação à tua perda de peso. Se for uma coisa só superficial, dá perfeitamente. É só dizer mais ou menos a forma como tu comes, o peso que tu tens, e depois nós calculamos isso. Opa, ok, leva um bocado de tempo se eu tiver que fazer. Boa noite, Vitor. Leva um bocado de tempo se eu tiver que realmente fazer uma dieta. Como é que eu te vou bem, explicar? bem estruturada para o meu estado atual. Né? Mas dá para fazer, não é? Quanto é que tu pesas? Bem, por exemplo, atualmente estou com 85 quilogramas. Sim. Há quase 2 semanas, quando voltei a fazer exercício, eu estava com 88. E Desde quanto perdi. tempo? Estás com 87? Tô com 80. Ontem pesei, depois dos exercícios, estou com 84,5. É, 84,5. Então quanto é que tu tinhas? Então, por exemplo, perdeste 3,5 kg mais ou menos. 3,5 kg. Bem, eu quero atingir atualmente aos 75, né? Porque eu acho que com o boxe e estabilidade, eu acho que a idade já não me permite mais voltar ao peso que eu tinha há 4 anos para cá, que era 60 quilogramas. E era muito magro mesmo. Ok. É, então, quero estabilizar nos 75. Atualmente, por exemplo, eu estou a fazer uma dieta com pouco carboidrato. É uma dieta que eu próprio inventei por ali, por Sim. ali, na minha experiência como enfermeiro. Então, com pouco carboidrato e durante os 5 dias da semana, simplesmente me alimento de proteína, vitaminas e, né, e só na sexta-feira, no sábado, é que realmente ingiro algum carboidrato. E temo, bem, estou aqui diante do especialista, temo que isso pode talvez causar alguns danos ou talvez algum. Depende. Repete lá mais ou menos. Tu estás a usar poucos hidratos, só. Sim, durante a semana Pouco porque carboidratos, pouco carboidrato. Ou seja, hidratos. não consumo arroz, pão, massa, batata rena durante a semana. Esses produtos apenas eu incluo, nem açúcar branco consumo. Esses produtos apenas incluo no Pode ser sábado. perfeito. Sábado, sim. Sim, apenas no sábado.
Isso para evitar como é que a gente diz? Para evitar aquela ansiedade, aquela falta. Então, estou mais ou menos nessa dieta. Né? Sim, Nessa muito bom. dieta, isso há 2 semanas, quando decidi, de certa forma, voltar a fazer exercício, voltar a treinar boxe, já que as coisas já estão assim meio que abertas, voltar a treinar boxe, a fazer alguns exercícios, algumas corridas diante do parque e tudo mais. Ah, então pronto. Então tu, em quanto tempo é que perdeste os 3,5 kg? Em 2 semanas. Em duas Pronto. semanas perdi os Sim. 3,5 kg. E só estás a fazer agora tipo jogging, corridas no parque? Sim, sim, sim. Uns 5 quilômetros diariamente. Por exemplo, hoje trabalho até 23 horas. Se ainda estiver motivado, dá para as 23 dar ali uma corrida de 5 quilômetros. E que tipo de nutrientes é que tu comes? Não percebi? Que tipo de nutrientes é que tu comes? Já que não pões Bem, hidratos? estou a consumir peito de frangos devido à maior concentração De de proteína. proteína que o peito de frango tem. E para não enjoar, vezes aqui coloco um peixe básico, Ótimo, peixe. um lombo de porco, também sem gordura, tendo em conta sempre a gordura. E E adiciono isso a saladas, a diversos tipos de o salada. que é que tu pões o porco? No porco, bem, eu faço apenas com sal e limão. Tempero sal e E limão. por que é que tu pões o porco? O que que eu ponho? Por que é que usas o porco? Bem, eu acho que é para não enjoar apenas o frango, comer todos os dias frango. Sim, é bom. Olha, pronto, porque é assim. hum, eu, por exemplo, o porco nós nunca pusemos. Se for Certo. precisas de um bocado de gordura animal, já que não vais ficar, já que não pões hidratos, vais ficar a gordura no porco, que tem mais do que o frango, quase não tem nenhum, porque se fores cozer depois passar na chapa, não tem gordura praticamente nenhuma. Mas se for para isso, ótimo. Por outro lado, eu desaconselhava, podias oscilar um bocado com a carne de vaca, não sei se gostas de carne de vaca ou não. Sim, 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 sim. Geralmente também adiciono Também de tem quando em vez. proteína, não é? Então podes Sim, perfeitamente fazer isso. Ahm, mas é só assim, mas trabalhas com saladas e leguminosas? Como é que tu sim, fazes? sim, sim, sim. Os diversos tipos de salada, repolho, alface, diversos tipos de salada. Quase que todos os vegetais eu estou a consumir. Como assim explica? Tipo, faço diversos tipos de salada, Ah, repolho, tanto, sim, tanto, tanto branco quanto a outro. Não sei como é que mas é. não usas, o que é que usas? Um bocadinho só de vinagre, azeite, mais. Sal, vinagre. Eu acho que eu preciso apontar algumas coisas aqui para não esquecer. Certo. É, sim, sal, azeite. Geralmente uso, quase que não uso óleo, mas azeite. Que quantidade de É, azeite que usas? um pouquinho, um pouquinho. Eu tenho aqui um spray que eu uso, praticamente, é só mesmo para botar um pouquinho na frigideira e Ótimo. coloco a grelhar. E um Ah, pouquinho também nas saladas às vezes, né? não usas claras de ovos, não usas nada disso? E aí tá. Uso tanto a clara quanto a gema. Para ovo uso tanto a clara quanto a gema, mas geralmente uso fervido. Ah, cozes, não é? Sim, sim. Para ovos uso. Ovo é quase que Pronto. todos os dias. Sim, mas quantos ovos? De três a 5 diário. Sim. Normalmente nós fizemos, ok, vais ficar a gema porque são as gorduras boas, não é? Mas Uhum. nós não usamos muito, por exemplo, A imagina, clara. se usares 5, usas 2 completos, o resto só as claras. Seria Aham, mais indicado, percebes? Para certo. ti. Mas o que é que precisas mais saber? Ok, e tenho a pergunta atualmente, eu acho que já não é mais para dieta. Não sei se existe alguma recomendação em questão de dieta, tendo em conta ao que eu acabei de dizer sobre a minha dieta. Tem. Não vou perder o fio a meada. Só para responder aqui a Márcia.
Sim, o sal, muito sal faz mal. E o maior problema a nível europeu é o problema cardiovascular. E muitos deles é derivado ao sal, O sal, porque sim. o sal é uma coisa que disputa muito. Pá, vai direto ao coração, não tem hipótese. Ah, então, tu tens de ter muito cuidado da forma como tu... Eu, por acaso, não uso sal em casa, mas como uso alho, limão, eu uso cebola e ervas, o meu frango já vem mais condimentado. Não uso porque é raro usar o sal. Mas o sal, sim senhora, o sal dá muitos problemas cardiovasculares. E para quem usa muito sal, aquilo aumenta muito a tensão. Por isso é que eh, quando tu tens uma quebra-tensão, além do açúcar, há quem utiliza mais o sal. Sabes disso? E porquê que põe a sublingual? Porque a assimilação é mais rápida. Uhum. Daí meterem debaixo da língua. E por isso é que, como sobe a tensão, só reanima-se. Daí nós temos que ter cuidado, muito cuidado com o sal. Quem usa muito sal tem que ter muito cuidado com o coração. Prontos. Agora, em relação à tua dieta. A tua dieta não está lá toda, mas não é uma coisa muito elaborada que tens aí. Pá, Sim, sim, realmente. ok. Mas se queres levar uma coisa tranquila, se perdes 3,5 kg e se estás a conseguir baixar, não é mau. Agora, se quiseres já apertar mais, ok, tu tem a ver com as quantidades, não sei se tu pesas ou não o que tu comes. Bem, não, infelizmente não. Pá, seria bom pesares, porque assim ias tendo Seria bom. noção de como. E Pá, tendo em conta a minha altura, o meu peso, aliás, quanto, altura não, porque não me disseste a tua altura. uhum, quantas calorias mais ou menos devo consumir, qual é o peso ideal mais ou menos, porque eu atualmente estou com 85 quilogramas e, bem, como em torno de 4 a 5 vezes por dia, né? Entre as refeições principais e as intermediárias. Então, qual seria a quantidade ideal? Será que devo calcular por peso ou então por calorias? Olha, aí está. Para isso és trabalhar com os micros e macronutrientes. Tem que ser uma coisa à parte, sentamos e eu explicar e preparar. Temos de trabalhar com o teu peso, por exemplo. Quando tens de trabalhar com os micros e macronutrientes, imagina, tu estás a pesar 84,5, não é? Sim, sim. A nível proteico, tens de estar a pôr 2 kg de proteína por cada peso que tu tens. 84, 160, 168 quilos. 168 gramas de proteínas diárias, do qual tens distribuído durante o dia. Ou eu faço a tabela já com isso, ou então eu mando isso e tu tens de ter uma aplicação para ir buscar os nutrientes, saber a quantidade de calorias que eles têm para tu ingerir em cada refeição. Mas tem que dar 168 calorias diárias. Aliás, 168 Gramas, gramas de proteína diárias, percebeste? Tem, percebi. depois tem os macros, estamos a falar a nível de hidratos e tudo mais que vais pôr. Não jogar, depois podes usar em 2 a 3 gramas, tudo depende de pessoa para pessoa, percebes? Tu não me disseste a tua altura. Apontado. Qual é a tua altura? Estou com 1,73 m 1,73 m com 80 e... e 5 quilogramas. Acho que o meu índice de massa corporal está um pouquinho mesmo acima. Não estás assim tão gordo quanto isso. Se calhar tu sentes mais, se calhar, na zona do reto abdominal. Sim, 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 realmente, realmente. Uma gordura concentrada aqui. Espera aí só um momento. Existem mais números de negros que sofrem de problemas renais. Helder, qual seria a razão de tal feito? Olha, falou-se um bocado disso no outro dia. Eu, quando realmente tratei há vários estudos que fizeram, por exemplo, Márcia, estás a falar em relação ao maior número de doentes negros que sofrem de problemas renais. Só um momento que eu já te respondo a ti. Sim, sim, sem problema. O que é que acontece? Imagina, vou dar um exemplo. Doente espondilítico. É dor e rigidez lombar que vai atenuando durante o dia com os movimentos, não é? E uma das coisas que causa a espondilite anquilosante, que é esse tipo de doença que as pessoas ficam em caracol, parece um caracol,
é a infecção que criam entre o sacro e o ilíaco. Essa infecção chama-se sacroilíaco, a sacrolite. Tens a sacro e tens o ilíaco e tens o sacro. Depois tens a crosta ilíaca, tens a asa ilíaca, tens o sacro. O sacro, depois tens as vértebras para aí acima. O cóccix, essas cenas todas. O que acontece? Quando há uma inflamação aí, aguda, vai-te dar o doente espondiolítico. O que acontece? Nós, uma das coisas que nos estamos a ver, que quem tem mais esse tipo de problema são os caucasianos, os europeus, derivado do marcador genético deles. E uma das coisas que nós tivemos a ver foi a cauda esquina, que é a últimas vértebras que tu tens. Os países que têm menos vértebras são os asiáticos, têm mais são os africanos. Mas com o tempo, pelo estudo que fizeram, a tendência é a diminuir, não é? Daí realmente eu serem mais problemas de serem doentes espondiolíticos do que nós. Pronto. E o que acontece, Márcia? Então, dado aí, mas há um problema. Nós temos muitos desses problemas porque tem a ver com a nossa formação genética e tem a ver com a forma predisposta que nós temos a nossa asa ilíaca, daí a nossa cauda esquina ser maior. Daí realmente é capaz de usar muitas vezes disfunções renais. É o que eles, os estudos muitas das vezes dizem. E há outra situação que é, sabes que a partir dos 30 anos, ou com o fisiculturista, seja o que for, o tamanho das pernas, por mais que treinas, cresce um bocado, não vai crescer tanto como quando eras mais novo. Estamos a falar mais dos homens. E o que acontece? E uma das coisas que eu reparei, quem tem tendência a ter mais problemas somos nós, se calhar derivado a isso mesmo, os negros, quando fazem grandes cargas a nível de agachamentos, anos e anos, movimentos repetitivos, está ali a fazer desgaste do fémur, ou essas cenas todas da asa ilíaca, o que acontece? Nós temos tendência a ter muitos mais problemas de mobilizações do que os caucasianos. Não falo só porque eu tenho culturistas que sei que o abusaram um bocado, negros, e tiveram esse problema. É notório. Logo por aí passa por essa formação que nós temos a nossa da asa ilíaca. E a postura que nós desenvolvemos, porque nós temos... Os negros têm mais tendência a ter lordose se fosse acentuada, muito mais acentuadas que os caucasianos. E daí realmente essa predisposição é capaz de nos dar esse problema que nós temos, do qual a Márcia fala. Mas são coisas que eu gostava de aprofundar mais para conhecer. Eu tenho um amigo meu que é urologista, eu fiquei de falar, sentar e falar com ele, o Rui, que é para debruçar, mas isso porque ele é que é o entendido dessa zona mesmo. Por acaso ficamos a reunir para discutir em relação a isso. Mas tem a ver também com isso, Márcia. Deixa eu ver. Veja o meu número de... Deixa-me só ver o que a Márcia escreveu aqui, porque... Sim, é verdade, também. Tem a ver também por causa disso. É verdade, Márcia. Mas já voltámos, Márcia. Estávamos a falar em relação à tua dieta. É o que eu estava a te explicar. Para ser uma coisa mais precisa, por isso é que eu disse. Fora daí nós sentávamos e falávamos e eu ia te explicar melhor como é que eles funcionam, não é? Porque a roda dos alimentos tu conheces bem. E o que é que tu podias usar ali? É o que nós fazemos muitas das vezes com... Agora é contigo. O moço quer perder 10 quilos. Sim. O que é que acontece? Vitor. O que nós fazemos, Sim. sei que é o Vitor, mas nós fazemos assim, pegamos e dizemos, olha, diariamente tens que ter essas calorias, tens que ingerir essas calorias e
e essa porcentagem de proteína e essa de hidratos. Agora aí tu escolhes, mas eu quero hidratos limpos. Não quero, vais ficar o tipo de porcarias, mas tem que ser aquilo. Ou arroz basmati, ou o integral, ou vais buscar a batata doce. Dentro disso, dê mais ou menos a aveia, se for biológica melhor, sem glúten, whatever, como tu queiras. E dentro disso vamos trabalhar com as porcentagens diárias. E tu aí jogas. E vamos, Quais são os melhores? percebes? Mas é uma coisa mais à parte. Um dia, já que já tens o meu Insta, se quiseres sentamos, falamos e debruçamos sobre isso. Na boa, não importa, porque é um trabalho muito mais complexo, percebes? É mais específico. Ficarei atento realmente. Se queres acelerar o processo, tem que ser de forma diferente. Certo, E aos chás certo. também, inchar estômagos e outras coisas mais. É uma questão de falarmos. Mas podes continuar a falar, Bianca. Bem, tenho mais uma questão, agora voltado à questão de exercício. Para a eliminação de gorduras concentradas, é melhor fazer exercícios específicos ou então é melhor fazer exercícios gerais? Eu falo, por exemplo, quando há uma concentração de gordura no abdômen, a pergunta é melhor eu fazer cardio, por exemplo, fazer, sei lá, 5 quilômetros diário para tentar melhorar, diminuir, queimar calorias no contexto geral, ou então é melhor eu fazer abdominais? Será que a abdominais vai fazer com que eu perca essa gordura ou simplesmente vai tonificar a musculação? Pronto, vai tonificar, porque aquilo está por baixo de dizer, pá, tem abdominais, mas estão escondidos. Muita gente diz isso. A prática abdominal, do exercício abdominal, porque o abdominal é um músculo. Muita gente esquece. Tens de trabalhar como fosse a perna, como fosse o bíceps, como fosse as costas, percebes? O ombro é um músculo, tem que ser trabalhado. 30 minutos, 40 minutos por dia, se for preciso. Pá, olha, quem faz 20, mas tem que ser intenso. É um músculo, tem que ser trabalhado. O que te vai fazer eles estarem, eles sobressaírem, é o tipo de alimentação que tu vais fazer. O tipo de alimentação e o trabalho aeróbico. Porque trabalhar, imagina, tens o trabalho anaeróbico, carregar peso e tudo mais, tens de ter o trabalho aeróbico para realmente começar a queimar gordura. Podes fazer 5 km, depende da forma como fazes 5 km, se tens um RPM mais acelerado, se realmente andar é uma coisa, porque há muita gente que diz, para correr não vai a massa muscular, ok, tudo bem, mas depende da forma como tu corres, percebes? Mas já há pessoas que aceleram mais o processo correndo. Depende de pessoa para pessoa, mas realmente o abdominal tens de trabalhar sempre. Imagina que não fazes abdominais, só estás a secar. Ou é genético, ou então vais ter que trabalhar. Porquê? Quando perderes o peso, não vais estar com eles todos definidos. Eu, por acaso, trabalho muito pouco com abdominal. Mas isso também já é genético. Eu passo um ano sem fazer abdominais, mas eu quando seco, eles aparecem todos. Mas tem uma particularidade. Eu trabalho muito o membro inferior. Eu sou muito bom em agachamento, peso morto. Eu faço agachamento com 300 quilos. Uau! E então, o exercício mais trabalha o reto abdominal é o agachamento, porque tens a estabilização do core, não tens hipótese. Então, ali já estás a trabalhar. E eu, quando dou os treinos e os pulos, os saltos e sprints, está tudo aqui. Isso ajuda muito a trabalhar o abdominal. E é uma das coisas que as pessoas têm que ter. Por isso é que eu, muitas das vezes, para os meus clientes, para perderem peso também, eu ponho treinos intervalados, que é treinos com muito pouco tempo de intervalos e com explosão, para realmente eles consigam se movimentar e buscar e atingir os objetivos que nós queremos. Isso é fantástico. Os exercícios de maior intensidade. Por isso é que existe o HIIT. O HIIT, High Intensity Training. Não é? Sim. Exato. Isso foi criado pelas tropas americanas quando estavam lá no Kuwait e iam para o Afeganistão e tudo mais, mas o que é que aconteceu? Porque eles não tinham outra forma de tinham que utilizar mochilas cheias e tudo mais, e era assim que eles trabalhavam, mas é um HIIT dado por eles, qualquer moça aí no ginásio não aguentava, porque é muito intenso, então eles vão criando vertentes, e damos o HIIT, que é muito bom. Mas no HIIT temos sempre cuidado que não haver pulos, muitos movimentos bruscos por causa das articulações, tendões e ligamentos, porque as pessoas não estão preparadas, percebes? Por isso é que nem toda a gente faz o burpees, começa primeiro a preparar, fortalece o core, agachamento e tudo mais, e abaixo subir, com apoios, não é? Com níveis, até conseguir fazer burpees em condições. É sempre assim. Certo. Tenho a última pergunta. Sempre uma última. Muito obrigado, podes falar. A última pergunta. Bem, eu geralmente, quando há uma
disposição, disponibilidade, eu treino de segunda a sexta. Precisar que sábado e domingo também treino, faço alguns exercícios na rua. Só que eu ouço muito ultimamente a ideia de que é importante fazer exercícios intercalados, ou seja, treino na segunda-feira, na terça-feira relaxo o músculo e na quarta-feira volto a fazer exercício assim sucessivamente. Como treino? Será que... Sim, geralmente eu ouço que é necessário intercalar, ou seja, se eu treinar na segunda-feira, na terça-feira devo dar uma pausa e treinar na quarta-feira, quinta-feira dar uma pausa e sexta-feira treinar. Não, Será não, que não. Sim. sim, o desenvolvimento do músculo depende destas pausas que eu vou dando ou posso treinar assim não vai lesionar os músculos? Estás a falar do mesmo grupo muscular ou grupos musculares diferentes? Por exemplo, atualmente que os ginásios estão fechados, eu faço sempre cardio, ou seja, dou sempre corrida, subir escadas e de forma constante. Sendo assim, ok, podes dar o descanso, não é? Mas se estivesse a trabalhar grupos diferentes em cada dia que fosse treinar, não precisavas dar pausa, podias treinar todos os dias, que era melhor para ti. Mas olha, eu às vezes questiono umas pessoas muito com isso. Tu tens um atleta que vai para os Jogos Olímpicos aqui a 2 meses. Ele não vai parar, ele vai treinar todos os dias. Vai treinar 4, 5, 6 horas diárias. E o mesmo músculo vai ser solicitado todos os dias, que é o membro inferior. E como é que ele ganha, como é que ele desenvolve e ganha potência nele? Isso é um bocado subjetivo, percebes? Sei que eu digo às pessoas, então vamos ver realmente o que é que se passa aqui. Eu, por exemplo, fiz uma experiência que durante um mês e meio, quase 2, eu treinava a perna forte, a passar sempre dos 200 quilos no agachamento todos os dias. Mas a minha perna não perdeu rendimento. Tornou-se mais forte, mas isso sou eu, cada caso é um caso. Dizem que eu não sou exemplo para ninguém, porque eu sou capaz de estar com uma refeição por dia ou duas e depois o ginásio não perdeu o rendimento a nível de força nem nada. Isso fazia eu quando era mais jovem. Não é porque eu assustei-me com nada, mas eu pensei, não, isso a médio prazo ou a longo prazo vai-me trazer danos. Eu não, tenho que nutrir-me em condições, porque é o combustível, é o fogo, e o músculo precisa. Certo. A Márcia escreveu ali que muito exercício físico inibe a disposição sexual. A partir de hoje já não treino mais, ok, Márcia? Brincadeira. Mas isso às vezes é bom para fugir das mulheres. É bom para fugir das mulheres. Olha, Márcia, quem é que te contou tal mentira? Agora a Márcia tem que explicar. Quando você mexe com a sexualidade, mas com a sexualidade do homem, então ali é complicado, nada supera. É assim, depende. O problema se falhar, se calhar aqui, é que não... Terei que sair, perdão. Ok, eu também mais 2, 3 minutos também vou sair. Tenho que ir. Márcia, eu gostava tanto de responder, porque eu tenho que ir agora tratar da minha mãe. Vamos a ver aqui a pergunta, onde é que ficou? Essa era para ele, já não. Então deixa-me ver. Márcia, quando falamos de prato de alimentação, há variantes em relação a isso, quando as pessoas falam. O prato de alimentação é tipo como se fosse a roda dos alimentos. O prato de alimentação, o prato do ciclo de alimentação alimentar é todo um processo que tu crias para realmente conseguires atingir os teus objetivos, mas tem que ter, é como fosse... imagina se as pessoas dizem que devíamos seguir a dieta mediterrânica, que era das melhores que tem, e é verdade, porque é muito rica em nutrientes e tens variedades. E o prato do ciclo alimentar passa muito por aí, percebes? Passa muito por aí. E tu tens variedades de nutrientes e que nunca deixes fugir desse prato, porque isso realmente é que vai dar uma alimentação mais rica.
Agora depende do que tu queres pôr. Quais os alimentos onde podemos encontrar os sais, minerais, gordura, nutrientes, que tipo de nutrientes? Carboidratos e leguminosos. Depende. Se falamos de leguminosos, vamos falar de feijão verde, vamos falar de couve-flor, do brócolis, percebes? Exemplo, vamos falar dos hidratos, depende dos hidratos, tens a batata normal, batata doce, tens a aveia, tens o arroz, tens a quinoa, percebes? Tens muita coisa e onde vais buscar os hidratos. Quando queres falar em relação aos sais minerais, muitas vezes vão buscar mais os leguminosos. E a linha nossa também tem, né? Tem as vitaminas e podem ter os sais minerais. O que é que tu queres saber mais aqui? Deixa eu ver. Veganos, vegetarianos. Isso é muito subjetivo. Isso é muito subjetivo. Depende do tipo de alimentação que tu fazes e o tipo de vida que tu levas. Desde que tu tenhas o tal ciclo de alimentar, o prato que tu dizes, desde que tu tenhas uma alimentação, um prato colorido à mesa, é sempre saudável, mas com as medidas certas. Muito exercício físico inibe a disposição sexual só por se calhar, só porque ele já não tem tempo para mais nada, não é? Prefere fazer exercício físico, só por isso. De outra forma, depende. Eu nunca vi ninguém a queixar-se disso. E um homem, epa, faça tanto exercício, agora não tenho vontade, nem dá aptidão para... Não. Não, Márcia. As consequências do exercício exagerado é desgaste a nível de tendinoso, ligamentoso e articular. Não só se tu exageras muito e se não alimentas o músculo em condições, pode entrar de catabolização. O que é que acontece? O músculo vai tanto fragilizado, qualquer dia tens lesões, ou rasgas o músculo, ou tens distensões e outras coisas mais. Nós temos de dar descanso ao corpo, ao músculo, ligamento, tendões e articulações. É fundamental para uma boa recuperação. Senão, eu sei que és bem curiosa, já vi que sim. Exaustão? Sim. Bem, malta, temos mais 2 minutos. Deixa eu ver o que é que está mais aqui de perguntas. Pois é, agora que já estão a dizer mesmo, olha, África, identidade, gorduras saudáveis, temos o abacate, temos o azeite, o abacate, o azeite, tens oleaginosos, onde pode ir buscar gordura saudável, o coco, o óleo de coco. Ok, é sempre a dispor. Oh, Vitor, se quiseres continuar a falar, já tens o meu Instagram, é só dizer. Estou a ver o teu casaco. Hellis Fit. Quanto tempo um plano de perda de peso e tonificar? Quanto tempo? Como assim? Tens de ser mais específico. Zoe. Falei no geral em relação à inibição sexual. Curiosidade. Sim, eu sei. Frutos secos, gorduras saudáveis. Exatamente. E é. Bem, malta, tive muito prazer de estar aqui com vocês e desfrutar praticamente 2 horas. Foi muito bom e extremamente produtivo. Espero que tenha estado à altura de todas as vossas perguntas, não é?
Agora, temos a próxima live daqui a 15 dias. Já vamos anunciar, não é? Eu não sei a data porque eu agora aqui não consigo ver. Mas eu vou anunciar com tempo o tema que nós vamos pôr no ar. Pode ser padrões de beleza, pode ser em relação à perda de peso, a dietas, podemos falar de realmente problemas da obesidade e não só de anorexia, porque muito pouca gente fala sobre anorexia. Podemos abraçar esse assunto, podemos falar em relação a patologias, podemos falar em relação a como fazer uma reabilitação física em condições. Há muitos temas aí que vão ser abordados ao longo dessas semanas todas, não é? Daqui a 15 dias temos mais uma live, mas vamos trabalhar para que na próxima live eu anuncie que possa ser semanal. Em relação à aderência e realmente o que é que as pessoas acharam de tudo isso. Espero, sim, senhora, ter satisfeito as vossas curiosidades e que convidem mais amigos, não é, a participarem e a assistirem à próxima live. Olha, muito obrigado a todos e principalmente à Afroidentidade, continua a fazer um trabalho excelente, que assim seja, não é? E a Márcia, sempre curiosa, é bom, é assim mesmo, não é? Costuma ser curiosidade, matou o gato, mas neste caso não, sim senhora, temos de ser curiosos. Eu faço muitas perguntas, porque eu gosto de ver as coisas esclarecidas, porque eu realmente quero saber com que linha de ser. E eu faço muitas perguntas, já aqui sou bastante. Eu não pouco perguntas. E a Márcia faz e faz muito bem. Que assim seja. Um bem-aja para todos e o resto uma excelente noite de quarta-feira. E vão pensando, então, em tudo o que falamos aqui hoje. Eu que agradeço, Márcia. Olha, a gratidão é mútua. Em tudo que falamos aqui hoje, realmente perguntas que eu não fazer da próxima vez, não é? Que logo iremos anunciar quando será a próxima live. Boa noite à Afroidentidade, boa noite a todos e um beijo, até uma próxima.